Boa tarde, companheiros e companheiras aqui do canal da Latriz. Estamos aqui com a companheira Yara, a coordenadora da Racial aqui na Lesp. Yara, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é a primeira mulher nessa situação? Olha, não sou a primeira. Antes de mim teve aqui a Eliane Dias, que é a esposa do Mano Brown. Ela veio antes de mim para poder fazer a coordenação. O que me deixa feliz é que sou a segunda mulher nessa linha, né, de fazer essa coordenação. E a gente sabe que é um serviço que para nós, enquanto mulheres negras, mulheres pretas, é um serviço que tem que fazer a diferença na vida da população, mas também como um serviço que está aqui dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Poder Legislativo. Mesmo assim, nós somos poucas, né? A Eliane veio antes de mim e depois dela vieram outros homens e agora eu venho aqui sucedendo o Roberto Santos, que foi o coordenador anterior. E o que é o racismo estrutural? Olha, o racismo estrutural, eu avalio que ele é uma doença, que ele está no cerne da sociedade hoje brasileira, desde a falsa abolição, quando a princesa Isabel assinou lá a abolição da escravatura. Ela não garantiu direitos para essa população, que um dia ela era escravizada e que no dia seguinte ela não tinha sequer um teto para dormir, não tinha um prato de comida, não tinha um local de trabalho, não tinha segurança, não tinha assistência. Então esse racismo ele está permeando aqui a nossa sociedade, fazendo com que a gente tenha esses problemas, essas dificuldades dos dias atuais. Inclusive do ponto de vista das pessoas fazerem a distinção da nossa uns dos outros por conta da cor da pele, né? Então, por conta da cor da pele você acessa um serviço de educação, por conta da cor da pele você acessa um bom emprego, por conta da cor da pele você tem condições melhores de acesso e oportunidades e direito à cidade, e por conta da cor da pele você pode ser abordado de um jeito ou de outro pela estrutura de segurança do nosso país. Não vou falar do Estado porque o Estado ele é muito amplo, então a polícia, seja ela a polícia militar, polícia civil, hoje as GCMs ou mesmo as pessoas que estão ali fazendo a segurança patrimonial, elas vão muito pela cor da pele para poder fazer as abordagens. Inclusive nós já tivemos aí falas dizendo que a abordagem na periferia é feita de uma forma e nos jardins ela é feita de outra maneira. Isso deixando muito claro o racismo estrutural, que pode dizer para você, aqui você entra e aqui você não passa. E qual a maior dificuldade de ter uma mulher preta hoje dentro de uma Assembleia Legislativa? Olha, não é ter uma mulher, hoje a gente tem várias mulheres, né? Inclusive essa 20ª legislatura, ela ampliou muito do ponto de vista de representatividade, tanto das mulheres, da juventude, da população negra, mas aqui, e vou falar especificamente com relação à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque é o local que nós estamos, mas isso não é diferente de outros espaços legislativos, outros espaços de poder e decisão, mas a presença das mulheres negras, da juventude, da população LGBT, da população indígena, ela é muito aquém do que hoje é a nossa sociedade. A nossa sociedade ela é uma sociedade plural, mas ela não está representada nos espaços de poder. Hoje, se você pegar aqui a população do Estado de São Paulo e observar o número de parlamentares que você tem na casa, de negros e negras, de homens e mulheres, brancos e não negros, indígenas, população LGBT, não representa esse universo que é o Estado de São Paulo hoje. Eu costumo dizer, inclusive, que nós precisamos avançar do ponto de vista da representatividade, em que os espaços de poder precisam estar muito mais próximos do que é a sociedade. Assim como o chão de fábrica, vocês que são da fábrica, precisa ser esse ambiente mais acolhedor, um ambiente menos recrudescido, um ambiente em que toda a nossa população, cada um com a sua especificidade, ela possa habitar aquele espaço e a gente conseguir fazer que seja um espaço mais humano. Então aqui, eu hoje, estando como mulher aqui nesse espaço, tenho inclusive uma responsabilidade muito grande de fazer a diferença na vida da nossa população, seja ela a população negra, mas também a população branca, porque nós temos pessoas brancas que estão
nos locais mais distantes, né, que aí estou falando aqui do acesso à cidade, que são as pessoas mais humildes que estão em locais que não têm acesso algum. E a gente também precisa trabalhar para essas pessoas e por essas pessoas, para que tanto elas quanto nós, população negra, mulheres negras, tenhamos direito ao acesso e oportunidades. É porque sempre para a mulher é sempre mais difícil. Aí a gente tem que olhar a pirâmide social, né? Se a gente for olhar a pirâmide social, você tem a mulher negra na base da pirâmide, sempre foi assim. Depois da mulher negra você tem o homem negro, e aí você olha para as questões de diferenciações de salários e oportunidades. Depois do homem negro você tem a mulher branca, e depois você tem o homem negro no topo da pirâmide. Então a gente precisa equilibrar esse jogo, que todo mundo esteja de igual. Inclusive agora recentemente nós tivemos a sanção da lei pelo presidente Lula, que é a igualdade e isonomia de salários, né? Homens e mulheres com os mesmos direitos fazendo a mesma função. Para a gente equilibrar esse jogo e para que a nossa pirâmide ela possa ser equânime, né? Para que não tenha ninguém ganhando mais que ninguém, desde que ela esteja fazendo a mesma função, mas que homens e mulheres, sejam brancos ou não brancos ou negros, eles tenham as mesmas oportunidades, para a gente diminuir essa diferença que existe na nossa sociedade. E quando você melhora a condição de salário das pessoas, você está garantindo também que elas possam melhorar as suas oportunidades. Se a gente for pensar, por exemplo, hoje, que tem mulheres dirigindo caminhão, que você tem mulheres na linha de produção, que você tem mulheres advogadas, que você tem mulheres médicas, que você tem mulheres em cargos de chefia, em cargos de comando, que você tem mulheres lá fazendo trabalhos pesados, que homens, alguns anos atrás, seria inimaginável ver mulheres. Por que é diferente? A mulher recebe menos, sendo que ela está fazendo a mesma coisa. E é unânime, né? Se você for em alguns locais, você vai perceber, inclusive, os próprios gerentes, os próprios executivos falando que as mulheres têm um olhar mais apurado para poder desenvolver determinadas ações, determinadas funções, mas de contrapartida, na hora de fazer a divisão de valores de ganho de salário, não é tratado da mesma maneira, não tem esse olhar apurado para entender que a mulher ela tem um cuidado a mais, não que os homens não tenham, mas a mulher, até pelo papel que ela exerce em casa, ela tem esse cuidado de tudo que ela faz como se estivesse fazendo para ela mesma, e aquilo que ela quer bem para ela, ela acaba ofertando para os outros também. E hoje, qual é a maior dificuldade hoje aqui para se exercer o que você faz hoje dentro da comissão racial? Olha, uma das maiores dificuldades que a gente tem é que o racismo ele se molda, ele muda a todo instante. Se a gente parar para pensar o que era o racismo há 20, 30 anos e o que é o racismo hoje, ele dói de qualquer forma. Quem sofreu racismo há 20, 30 anos sofreu, doeu. Quem sofre racismo hoje sofre e dói também. Só que hoje tem uma coisa que ele está muito latente, por conta até da rede social, da internet, que são os casos de violência contra a criança, o recrudescimento da forma, da prática do racismo que as pessoas têm exercido em relação às outras pessoas. As pessoas estão com uma carga de ódio muito maior e isso é muito dolorido, muito difícil. De contrapartida, você tem legislações, mas que a gente precisa ter do outro lado quem está sentado na cadeira, quando acolhe, quando ouve esse relato, o entendimento de que é uma violência, de que é uma violação de direitos e que a gente precisa fazer funcionar as legislações existentes para a gente coibir esse tipo de prática. Se a gente parar para pensar que nós estamos aqui no ano de 2023, século XXI, falar de racismo é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a questão do racismo não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo inteiro. Nós vimos há pouco tempo atrás o que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, nós vimos e vemos constantemente o que acontece com a população negra quando acessa os espaços comerciais, né? Shopping, supermercado, como que é tratado. Normalmente você tem um segurança andando atrás de você. Você tem as situações que ocorrem, por exemplo, que inclusive o presidente Lula se colocou, que é na questão, vou falar o nome de uma empresa aqui, que é do Carrefour, a forma com que trata o racismo. Inclusive eu cheguei a participar de uma ação que foi feita no Carrefour lá de São Bernardo, ali da Anchieta, próximo da fábrica de vocês,
por conta de uma situação de racismo que ocorreu. Mas a toda hora, a todo instante acontece uma situação diferente, porque ela traz roupagens, requintes diferentes. E a gente precisa fazer com que a sociedade, em geral, ela tenha a compreensão de que isso é uma doença que a gente precisa tratar e que não é um problema só dos negros, é um problema da sociedade. E eu costumo dizer, eu vou ver se eu encontro por aqui, eu costumo sempre fazer algumas gravações e apresentar isso aqui, a Constituição Federal, porque nesse documento aqui, nós estamos dizendo aqui que nós somos todos iguais, né? Se nós somos todos iguais e aqui essa Carta Magna nos traz direitos e deveres, nós, cidadãos e cidadãs, devemos andar com esse documento em mãos para que todas as vezes que o nosso direito for violado, a gente apresentar esse documento e fazer com que se garanta o direito do nosso povo e da nossa população. Então a Constituição, eu estou sempre com ela aqui, para que a gente possa garantir. De contrapartida, a gente tem legislações, a gente tem decretos, a gente tem portarias, a gente tem uma série de instrumentos jurídicos para que a gente possa sanar esse problema. Mas, como eu falei, depende de uma outra pecinha. A pessoa que está sentada na cadeira, da percepção e entendimento dela de que isso é uma doença e que a gente precisa tratar. E como se diz na medicina, não é tratamento paliativo, é um tratamento de fato verdadeiro para que a gente possa estancar esse tipo de doença que existe na nossa sociedade há tanto tempo. E hoje, como que se trata a questão de uma criança que sofre racismo? Olha, é triste. É duro, é difícil, porque primeiro que criança ela não tem percepção do que ela está passando, mas ela sabe que aquilo é para a vida inteira, é uma marca que fica na vida dela e a gente precisa, cidadãos, homens e mulheres, pais e mães, criar uma rede de proteção. O Estado também precisa cumprir com o seu papel para que essa criança ela não tenha maiores prejuízos na sua formação. Eu, inclusive, estou acompanhando um caso de uma criança, dentre tantos, que a gente está buscando criar essa rede de proteção para minimizar os impactos desse fato e que essa criança possa ter os seus direitos restabelecidos. E aí, quando você trata de criança, você precisa primeiro observar o que está sendo oferecido para essa família, para que essa família estruturada ela tenha condições de criar esse ambiente de tranquilidade para essa criança. De contrapartida, dialogar com o poder público para que a gente consiga fazer com que haja um desdobramento jurídico, mas que tenha um desdobramento social e que a gente possa proteger a criança, a família e evitar que novos casos possam acontecer. Então você precisa ter a estrutura de acompanhamento dos advogados. Quando é criança, você tem que ter ali o acompanhamento, por exemplo, do conselho tutelar, porque você tem a criança que está dentro de algum ambiente, ou para garantir que esse conselho consiga fazer o link com outros serviços que sejam necessários. Você precisa garantir que essa criança tenha um acompanhamento de um psicólogo, de um assistente social, para que ela não tenha esse sofrimento. Você precisa garantir, se for num ambiente escolar, por exemplo, que isso não ocorra com ela, mas também que não ocorra com outros, e naquela escola onde aconteceu esse fato, esse problema, que você possa tratar de forma que outras crianças não passem por esse problema. De contrapartida, você precisa também fazer a formação, a orientação com os profissionais que estão naquele ambiente, para que eles consigam, numa próxima oportunidade, conseguir agir com efetividade. Quando eu falo oportunidade, não é oportunidade positiva, é uma oportunidade de fazer diferente quando não se fez em outro caso. Também é necessário que a gente possa entender quando ocorre, por exemplo, na saúde, que acontece bastante também, casos de racismo na saúde, quando o profissional de saúde viola algum direito de alguém que foi procurar a rede do sistema. Então a gente precisa garantir tudo isso. Agora, como que isso acontece? Como que a gente garante tudo isso? Com formação, com orientação. Uma das coisas que eu avalio que é muito positivo, que a gente precisa sempre fazer. Não dá para tudo e todos os casos serem judicializados. Nosso tempo jurídico ele é um tempo muito extenso e que às vezes, se você for judicializar, você pode levar um tempo muito grande para poder dar uma resolutividade. E criança é uma coisa muito rápida, né? Muito dinâmica. Então, em algumas questões, a
a formação, a orientação pode ajudar. Claro que aqueles casos mais graves, mais severos, você vai ter que tratar com o rigor da lei. Mas, por exemplo, quando você tem uma situação de racismo entre duas crianças, como é que você vai aplicar uma pena a duas crianças, ou a três crianças, ou um grupo de crianças, ou a uma criança, se a criança ela é inimputável de acordo com o nosso Código Penal? Então você precisa criar outros mecanismos para você atender esse crime, essa violação que ocorreu, mas tratar do ponto de vista de quem são os atores que provocou essa situação. Então, no caso de adulto, você tem toda uma metodologia, uma forma de tratar. No caso de criança, você tem que ter uma metodologia também de tratar, já que você não vai usar os mesmos caminhos, né, para a criança. Mas, ao mesmo tempo, é nosso papel enquanto cidadãos e cidadãs de formar e orientar essa criança de que ela cometeu uma violação, para que ela não cresça um adulto violador de direitos. É esse o nosso papel. E claro que nesse caso de criança, tem um outro problema que a gente precisa tratar, que é ninguém nasce racista, ela aprende a ser. E se há uma criança cometendo uma violação, a gente precisa ter atenção a esse ambiente residencial da casa dela. Porque se ela está fazendo isso, pode ser que ela esteja aprendendo isso no ambiente de casa, no ambiente residencial, então precisa ser tratado esse ambiente também para que a gente possa evitar maiores prejuízos, não só para essa criança que já cometeu a violação, mas que ela não carregue isso para a vida inteira. Mas hoje a gente vê que às vezes tem muitas pessoas que nem sabem o que é o racismo. Que às vezes a pessoa já está tão acostumada a falar algumas coisas, já está introduzido na vida dela, que ela está cometendo um racismo, mas ela nem sabe. Então, por esse motivo que eu falo que a gente precisa trabalhar com uma formação. Se a gente parar para olhar há 20, 30 anos, e vou colocar aqui com aspas, haviam algumas brincadeiras, algumas frases, algumas piadas que as pessoas faziam e que estavam no cotidiano, no nosso dia a dia, e que era de certa maneira natural. Hoje a sociedade já não aceita mais. Inclusive quando o presidente Lula ele faz aí a equiparação da injúria racial ao racismo, é tratado também do racismo recreativo, que são as piadas, são as brincadeiras. Vou até falar que o nome do programa antigamente tinha muito aqueles figurinos que o pessoal se pintava de preto, o Chico Anísio, o próprio Os Trapalhões, tinha alguns personagens que eles se pintavam de preto para poder trazer algum tipo de mensagem ali negativa naquele momento, mas as pessoas paravam na frente da televisão para poder assistir, achavam engraçado e muitas vezes acabavam reproduzindo isso em outros ambientes. Hoje não é mais aceitável nenhum tipo de piada, não só na questão racial, mas também, vou falar aqui, por exemplo, a piada que o pessoal falava muito da loira, ou de algumas pessoas de algumas regiões, por conta de algumas regiões, né? Então isso não é aceitável mais. Por isso que eu entendo que a formação, a orientação, a educação transformadora, ela é fundamental para que a gente possa desconstruir esse racismo e ter uma nova sociedade. A sociedade está mudando muito rápido. Inclusive agora, a partir do momento que a gente tem aqui o advento da internet, do WhatsApp, de diversas outras ferramentas de diálogo, a gente precisa acompanhar. Então tem coisas que não cabem mais. Agora eu não posso simplesmente chegar hoje e aplicar uma sanção para a pessoa se a sociedade é assim. Eu tenho que informar para ela. Como você disse, algumas pessoas cometem um crime sem saber que está cometendo. Então eu tenho que dar a oportunidade dela se corrigir, de entender e perceber que ela cometeu um crime e que hoje ela não pode cometer mais. A partir do momento que ela tiver recebido a informação, a orientação, reincidido no erro, aí sim ela tem que ser chamada a atenção para que ela possa responder por aquele ato. Mais uma vez, a gente não pode tratar todos os casos igualmente. São casos e casos, situações, medidas, pesos que a gente precisa tratar para que a gente tenha uma forma efetiva e mitigando. O que não dá é para a gente fechar os olhos para o que está acontecendo nos dias de hoje e achar que todo mundo é. Mais uma vez, ninguém nasce racista, ela aprende a ser ou ela está num processo de aprendizagem para que isso aconteça. E aí a educação, ela é um caminho que pode desconstruir muito disso. E hoje você vê também, recorrente também no esporte, muito acontecendo isso. Então, no esporte, por exemplo, se a gente parar para pensar, se a gente pudesse hoje sentar aqui para falar com Pelé, com Garrincha e com tantos outros jogadores das antigas,
quando ia para o campo de futebol. Será que um dia o Pelé teve racismo contra o Pelé? Com certeza. E é aquilo, né? O pessoal às vezes estava lá no estádio e ficava xingando a mãe do juiz. Também não é uma forma de racismo, Sim, de preconceito? Claro, sem dúvida. Racismo, de preconceito de gênero com a mãe do juiz, que não tem nada a ver. Quando as pessoas chamavam lá, por exemplo, o Pelé e outros dentro do campo de macaco e outros nomes, também era um racismo. Só que naquele momento as pessoas não tinham a mesma percepção que tem hoje. Hoje, esse tipo de frase não é mais aceitável, seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil. Nós tivemos aqui, vocês estão acompanhando, o caso do Vini Júnior, mas tivemos tantos outros casos que a dor é a mesma. A dor é a mesma. E o caso do Vini Júnior tomou uma repercussão muito grande porque você tem a mídia, né? Não vou dizer que não aconteceu com o Pelé, tinha a mídia também, mas a percepção era outra. E com certeza, se ele estivesse aqui, ele também diria que ele passou por muitos casos. Agora, o Vini Júnior teve a opção, ele poderia ter feito o que ele fez, de gritar ao mundo pedindo ajuda, socorro para aquele fato, para aquele crime que estava acontecendo, mas ele poderia ter ficado quieto na dele. E aí, mesmo sendo televisionado, poderia ter ficado ali encoberto. Da mesma forma como nós tivemos aqui nessa casa, acredito que vocês tiveram acesso também a essa informação, ao crime que ocorreu, por exemplo, com a deputada Isa Pena. Foi televisionado, todo mundo viu, escancarado, foi dado uma condução e tratamento. Neste ano, nessa nova legislatura, nós tivemos outro caso, que é com a deputada Tainara Faria, que também tomou repercussão e a casa está dando um tratamento. Então, assim, a sociedade está mudando, a cada situação que ocorre, quem passa pelo fato precisa gritar, precisa pedir socorro, mas a sociedade precisa vir junto, porque senão você fica gritando sozinho. E quando você grita sozinho, sozinha, você vai ter um sofrimento muito maior. Agora, quando você vê a sociedade, os seus pares caminhando com você, como também foi no caso do Vini Júnior, que aconteceu na Espanha, mas que o mundo inteiro se colocou contra aquela situação, inclusive aqui no Brasil, com repercussões dentro do mundo do futebol e fora do mundo do futebol. E eu, inclusive, participei de uma ação aqui no consulado da Espanha, pedindo respostas, né, para que isso não ocorra. A gente precisa dar as mãos, né? Vocês estão aqui hoje no espaço do SOS Racismo para conhecer esse ambiente, para conhecer o nosso trabalho, para conhecer a relação que existe com a Assembleia Legislativa, mas também de divulgar esse serviço para outras pessoas, para que elas possam acessar, mas também ter a certeza de que nós estamos aqui imbuídos num único propósito, que é desconstruir, destruir o racismo e que a gente tenha uma sociedade mais humana e mais igual. Porque hoje, na verdade, o que acontece? As pessoas já estão tão acostumadas a fazer o erro, que às vezes você vai para uma discussão, a pessoa ainda insiste. Não, eu estou certo, isso é mimimi. É porque nunca doeu na pessoa. A pessoa às vezes não sofreu racismo. Mas a criança tem que entender o seguinte, ali tem um ser humano, tem uma pessoa, e você tem que respeitar as pessoas. Olha, o respeito acima de tudo é muito importante, porque a gente costuma dizer, só quem passa pelo racismo sabe o quanto dói. Só quem passa por uma situação, e aí para a gente fazer um comparativo, de ter um parente doente dentro de casa, sabe por que daquela situação, por que você age de determinadas formas. Então, quando você é parte desse processo, ou quando acontece com você ou com alguém muito próximo, você vai entender aquela dor. Agora, as pessoas que não passam por essa situação, elas não vão compreender o que é a dor, o sofrimento do racismo. Assim como as pessoas que moram na rua. Só sabe o frio que passa quem mora na rua, que chega, por exemplo, no período do inverno, sabe quanta falta faz um cobertor. E às vezes a gente julga as pessoas que estão na rua, às vezes pelo fato dela fazer uso, por exemplo, de bebida alcoólica. A bebida alcoólica é como se fosse cobertor para ela aquece o corpo dela. Não é o que a gente queria, não é o que deveria ser. Mas a gente não pode julgar o outro, precisa entender aquele momento. E como é que nós podemos fazer a diferença? É trabalhando de forma que esse conjunto, essa casa, por exemplo, a Assembleia Legislativa, tem um papel importante, que é de produzir legislação que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas, que vai atender desde quem tem um teto sobre a sua cabeça, mas trabalhar, atuar para quem não tem um teto sobre a sua cabeça, para que ela possa ter um sofrimento menor e a gente não ter casos, por exemplo, de pessoas que morrem de frio, como sempre tem no estado de São Paulo e no Brasil. Assim como de trabalhar para que se produza legislação
para a gente conseguir diminuir o racismo que dói, que adoece, seja adulto ou crianças. Porque, mais uma vez, se para o adulto é uma coisa dolorida, uma coisa que custa passar, imagina para a criança que vai levar isso para a vida inteira. E que muitas vezes ela não consegue se ver, por exemplo, em vários ambientes, na TV, não consegue se ver no desenho, nos livros. Hoje está mudando, né? Os livros didáticos estão mudando, mas há tempos atrás o papel do negro qual era? Normalmente estava com uma corrente no pé, estava com uma corrente no pescoço, sempre no papel de escravizado. Quando tinha algum desenho, algum filme, ele estava sempre nos locais subjugados, por exemplo, lá na cozinha, como era, por exemplo, a tia Sinhá, no sítio do Pica-Pau Amarelo, ou você estava sempre naquela situação... As novelas mesmo. Exato, ou na situação de subalterno, né? Você nunca estava em papéis de destaque. Hoje você tem as novelas, por exemplo, você tem as personagens com papel de destaque, você já traz personalidade sendo advogado, sendo médico, sendo dono de alguma grande empresa, para isso poder representar o que é a nossa sociedade e nós, enquanto seres humanos, a nossa juventude, conseguir se ver naquele papel. Porque senão você está sempre falando uma coisa e fazendo outra, mostrando outra para a sociedade. Então é importante que a gente nos veja nos livros didáticos, que a gente consiga nos ver nos espaços de poder de decisão, que a gente esteja também aqui nos poderes legislativos, seja aqui na Assembleia, nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, que a gente possa sonhar de um dia também chegar a ser presidente e presidenta, que a gente possa chegar a ser dono de empresa, que a gente possa ser cientista, enfim, uma infinidade de posições que a gente possa contribuir com a nossa sociedade. E hoje, Yara, você está aqui trabalhando na Assembleia, mas como você chegou até aqui? Olha, eu vim para cá, eu comecei em 2003, eu fui trabalhar na CIA. CIA na época tinha um departamento de cobrança, que era da empresa mesmo. E aí depois de 2 anos lá, a empresa começou a se movimentar, porque ia ter a venda do setor de cobrança, que eu fazia telemarketing. E aí começou a se movimentar ali. E naquele movimento ali, eu comecei a perceber que havia uma inquietação do conjunto dos meus colegas que trabalhavam no setor, que ninguém sabia o que ia ser o dia seguinte. E aí eu já me engajei ali junto com o sindicato, fui conversar com o pessoal, porque eu falei, olha, a gente está sendo enganada ali, qualquer hora dessas a empresa vai fechar, a gente não sabe como é que vai ser as coisas. E naquele momento eu consegui, junto com o SEAC, que é de Santo André, consegui marcar uma mesa de negociação. A gente conseguiu a mesa de negociação com o Ministério Público, sentamos para negociar, para saber, para a empresa explicar o que estava sendo feito, as informações que eles estavam negando para os trabalhadores. E aí, curiosamente, nós fizemos a mesa de negociação no dia seguinte, quando nós chegamos, já estava tudo fechado. Ou seja, a gente seria pego de surpresa mesmo. E aí, a partir dali, eu comecei a me envolver com o movimento sindical, não tão de perto, mas ali já tendo essa experimentação de mobilização, de negociação. Fechamos o setor da cobrança, mas aí conseguimos estabelecer de que todos os trabalhadores iam receber, conseguimos uma proposta muito bacana para que os trabalhadores pudessem dar sequência na sua vida. A partir dali, eu vim para o movimento social, né? Depois já chegando, já fui trabalhar em São Paulo também, em telemarketing, era outro setor de cobrança, era banco. E também passou pelo mesmo processo, mas aí eu percebi antes, eu saí antes. Aí quando eu chego em São Bernardo, foi 2008, já na eleição do Marinho, na primeira candidatura do Marinho a prefeito. E eu tinha passado naquele momento, meses antes, minha mãe tinha falecido, então também foi uma forma de apoio, né? De me recuperar daquela situação de falecimento da minha mãe. E aí eu venho já desde aquele período. Aí você vai entrando, vai se engajando nas atividades, vai participando e vai sempre tendo alguma coisa diferente te chamando para participação. Depois, já no segundo mandato do Marinho, eu moro lá na Curva dos Pretos e das Pretas, e se o Barba ver esse material ele vai falar que é dos pretos, mas eu estou reivindicando a das pretas, porque lá nós temos mulheres também. Então, e as mulheres fazem parte daquela história, embora a Curva dos Pretos ela
ele nasce porque é uma região onde é uma curva ali na Vila São José, em que a grande maioria da população eram pessoas negras retintas mesmo, oriundas de Minas Gerais, e tinham muito poucas, para dizer quase nenhuma pessoa branca ali, a maioria pessoas negras, então ficou Curva dos Pretos. Mas é uma forma carinhosa de tratar a curva, que a gente gosta de trazer isso, uma forma carinhosa, não é pejorativa. E qualquer lugar que você chegar em São Bernardo hoje e falar, eu quero chegar na Curva dos Pretos e das Pretas, todo mundo conhece, e é uma forma carinhosa, né? Que a gente tem ali, tem um time de futebol, Esporte Clube Marabá, que o Barba jogou também, e que hoje é uma das nossas grandes alegrias, né? Inclusive está aí disputando o campeonato aí, acabou de passar pelas quartas de final no último domingo, então a gente está trabalhando bastante nisso. E aí ali na Curva dos Pretos e das Pretas eu moro numa rua que não tinha iluminação, não tinha pavimentação. E é um trecho muito pequeno, né? E também, né, para nossa alegria, a gente tem ali o duto da Transpetro, que passa por ali, que corta ali e vai para Cubatão, vem de São Caetano, passa por ali, e tem as torres de transmissão da Eletropaulo que abastece lá a Volkswagen, e do outro lado, à época abastecia a Brastemp, que agora é o shopping São Bernardo Plaza. Então tem esses dois fatores ali. E nós, como são áreas públicas, você tinha uma disputa ali entre prefeitura, você tinha a Transpetro, Eletropaulo, e ninguém queria fazer, porque eles falavam que a gente não tinha direito àquela área. Só que ao mesmo tempo era um espaço que você cabia uma passagem, né, uma rua ali, e que ninguém queria se responsabilizar. Então durante muito tempo, vários moradores antigos lá ficavam na luta de buscar pavimentação, iluminação, para melhorar a condição de vida das pessoas. E aí já no governo do Marinho, um dia eu estava vindo da missa e um dos senhores me chamou e falou, eu preciso da sua ajuda. Eu falo para ele hoje que se eu soubesse que era isso, eu tinha corrido. Mas aí eu aceitei o convite e a gente veio conversando durante uns 3 anos com uma gestão do Marinho. A princípio era para fazer só a instalação da iluminação, né, que era um dos grandes sonhos da grande maioria dos moradores. Teve morador que saiu de lá, mudou de lá, muitos morreram sem ver chegar a luz e a pavimentação lá. E aí a gente veio conversando até que um dia a prefeitura falava que não era responsabilidade dela, a Transpetro falava que não era dela, a Eletropaulo falava que não era ela, e um dia eu cansado falei, então eu vou colocar todo mundo na mesma mesa para ver quem é que tá falando mentira pra gente. Aí a gente conseguiu juntar numa reunião na Câmara Municipal, levamos todos os atores, os 3 atores, e aí nós fizemos a pergunta para ela, nós temos um problema, a gente quer resolver, a responsabilidade é de quem? Quem é que vai ajudar a gente a fazer? E aí o Marinho, com muita sensibilidade, ele chamou para ele a responsabilidade de nos ajudar naquele momento para organizar essa pavimentação. Hoje a gente tem lá a pavimentação, temos a iluminação. Claro que a gente pensava uma coisa, né? E melhorou muito mesmo do ponto de vista do que a gente queria. Então a gente tem a pavimentação, tem a iluminação, é bloquete, porque como você tem ali os dutos, não pode ser asfalto, porque tem um período que eles vão fazer a manutenção dos dutos, então fica mais fácil os bloquetes para tirar. Então tem uma área lá com algumas vagas de estacionamento, porque os terrenos lá, uma parte deles é metade para cima, metade para baixo, então para você garantir acesso e estacionamento a gente tem algumas vagas na ponta da rua, e no final da rua você tem mais algumas outras vagas, também garantindo esse estacionamento para a população. E ali foi um dos grandes, vou dizer assim, tirei um coelho da cartola, porque ali eu vi que é com luta, que é com transformação, que é com vontade, com uma união, porque com todos os moradores a gente conseguiu. Não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil, complicada, mas você conseguindo ter as articulações, você fala com o vereador, fala com o deputado, aperta o pescoço de um, chuta a canela do outro até você conseguir. Um dos momentos que assim me deixa muito feliz é lembrar do dia e do momento que o Marinho foi lá para poder acender a luz. Foi um dia tardezinho, em torno das 6 horas da tarde, a luz acendeu e todo mundo assim, numa alegria enorme de você ver que é tão pouco que a gente precisa fazer para poder ver a alegria da população, né? E fazer a transformação na vida das pessoas. E de contrapartida é política pública, que é segurança, que era uma área escura, era uma área que as pessoas
ninguém queria mais ficar ali, porque todo mundo fala, isso aqui nunca vai acontecer. E quando aconteceu, foi por conta da união de todos os moradores que ali estavam. E de lá para cá a gente tem sempre atuando, né? Você está no movimento de moradia, você está sempre ajudando na juventude, tem uma demanda aqui você vai, tem uma greve ali você tá, tem uma ocupação ali você vai junto para poder ajudar, tem alguma coisa no sindicato você está junto, então você vai se criando, você vai se constituindo, se formando. A militância social é um pouco disso, de você aprender. Eu fui conselheira de saúde também, então entendo algumas coisas da saúde por conta da militância, que eu fiz ali na época do governo Marinho também. Então a gente ajudou. Então hoje, por exemplo, o hospital de clínicas que tem em São Bernardo, foi no período que eu era conselheira, a gente discutiu, era o Arthur Quioro, o secretário de saúde, as 9 UPA que nós temos lá, que a gente discutiu também. Então tem coisas que às vezes a gente nem tem ideia do tanto que a gente fez, do tanto que a gente participou para poder conseguir chegar no que a gente tem hoje na cidade. Inclusive hoje vendo a nossa rede ser sucateada, né? E a gente pensa que os governos que passam, as gestões que passam, ela tem cada uma fazer melhor, deixar mais. Só que não é bem assim que funciona. Às vezes você tem gestões que passam e aquilo que ficou ele consegue piorar a ponto de deixar a população à mercê, à sorte, sabe Deus de quem, porque não tem a mesma compreensão do que é o serviço público que deve ser prestado para a população. E aí chega no dia de hoje, né? Até antes disso, o Barba, a gente mora na mesma rua, como eu falei, e aí o Barba um dia me convidou para poder fazer a campanha dele. Para mim era importante, primeiro porque a gente mora na mesma rua, no mesmo bairro, eu entendia que era importante que a Vila São José tivesse o nosso primeiro deputado, né? E aí fui fazer a campanha do Barba para que a gente pudesse elegê-lo. Graças a Deus elegemos muito bem naquele primeiro momento e a gente está junto até hoje. E aí a cada ano, a cada mandato, sempre aprendendo muito, aprendendo bastante com o Barba, com o jeito dele de atuar, com essa proximidade também com os sindicatos metalúrgicos. Eu digo que é uma escola e que assim, tem coisas que você pode passar 100 anos na academia, você não vai aprender e você não vai ter a oportunidade de ter acesso a algumas informações se você não passar pela militância do movimento social, do movimento sindical, especialmente os sindicatos metalúrgicos, que é de onde a gente tem tudo, né? Nós temos o nosso presidente, nós temos o Brasil hoje bem colocado internacionalmente, recuperando o seu respeito, o seu prestígio, porque aquela casa ela tem uma efervescência diferente. Então isso eu fico muito feliz por ter passado e por ainda poder respirar aquele ar nessa minha formação. Então hoje estar sentada aqui nessa cadeira de coordenadora do SOS Racismo não é Yara simplesmente, né? Costumo dizer que eu tenho comigo aqui uma legião de amigos e amigas, uma legião de companheiros e companheiras que estão junto comigo. E que tomei o cuidado, inclusive, de quando eu vim para cá, de avisar algumas pessoas. Não consegui falar com todo mundo ainda, porque é bastante gente, mas de avisar algumas pessoas que estavam aqui recebendo essa missão, essa demanda de coordenar o serviço, porque eu sei que quando eu precisar fazer qualquer tipo de enfrentamento e precisar contar com esses parceiros, eu posso acionar porque eles estarão aqui. Porque tudo que a gente fizer aqui não é a Yara. É esse conjunto de amigos e amigas, de militantes que eu olho para trás e sei que estão comigo, que a gente vai fazer a diferença aqui. Eu sou apenas um instrumento desse movimento todo aqui para construir. E hoje, o que você acha do governo Lula? Olha, eu acho que o governo Lula ele tem um desafio muito grande. Se a gente parar para pensar o que foi o primeiro e segundo mandato do governo Lula, o primeiro e segundo mandato da Dilma, nós estávamos num momento diferente. Mais uma vez, você tem aqui uma sociedade diferente, porque naquele período a sociedade não tinha tanta participação no processo político. Hoje não, as pessoas estão com muito mais entendimento, seja para o bem ou seja para o mal, mas as pessoas estão acompanhando com muito mais força. Você tem um congresso, não só aqui em São Paulo, mas no Congresso Nacional, um congresso mais conservador, um congresso que ele tem muito mais pessoas defendendo pautas específicas de grupos e setores, e percebo que o presidente Lula tem um desafio muito grande,
e que a gente precisa agora, inclusive, começar a pensar como que a gente fortalece as nossas lideranças para que elas possam fazer o seu papel com tranquilidade e ajudar o presidente Lula para desenvolver um bom governo. Ontem, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem por conta dessa questão do marco temporal, a questão do esvaziamento do Ministério da Marina Silva e da Sônia Guajajara, que o presidente Lula precisou descer, né, vir dialogar tanto com o Lira quanto com o Pacheco, para poder a gente conseguir ter um pouco de tranquilidade. E aí tem uma questão que a gente sabe que ela é boa, mas ao mesmo tempo ela agora se tornando um ponto de pensamento, né? Que o presidente Lula é uma liderança nata, seja da direita ou seja da esquerda, todo mundo reconhece. Mas quando a gente começa a perceber pessoas questionando o papel institucional, por exemplo, do Alexandre Padilha, que é hoje coordenador político, precisar o presidente Lula vir para poder conseguir dar aquele rearranjo, para a gente não amargar um prejuízo maior do que a gente já tinha amargado, a gente percebe que não dá para ficar apenas em uma única pessoa. A gente precisa respeitar, por exemplo, os papéis que cada pessoa está destacada para poder desenvolver. Mas a gente percebe que o presidente Lula ele consegue, com o seu jeito, a sua forma, fazer a condução para que a coisa possa acontecer da melhor forma possível. Mas ele precisa governar, né? Se ele destacou pessoas para poder ser ministros, ministras, para que eles possam fazer o papel de articulação, as outras pessoas precisam entender e permitir que as outras pessoas façam o seu papel e o presidente Lula possa governar. Porque se ele não conseguir governar e tiver que desempenhar a função das outras pessoas que estão destacadas, a gente vai ter uma pessoa muito mais cansada, com muito mais tarefas por fazer, porque ele vai ter que fazer o dele e de todas as outras pessoas. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui vivendo numa sociedade em que o mundo inteiro mudou. Passamos inclusive pelo período de pandemia, que seguramente se nós tivéssemos o presidente Lula naquele momento como governador, o Brasil sairia de uma outra maneira. Saímos num processo aqui com mais de 700 mil mortes, né, por conta de uma irresponsabilidade política. E claro que a gente sabe que a pandemia pegou o mundo inteiro, não é uma coisa isolada do Brasil. Mas aí vou puxar a sardinha para nós que somos mulheres. Os países que eram governados por mulheres naquele momento se saíram melhor da pandemia, porque houve um processo de cuidado melhor, um processo de cuidado diferente, em que as mulheres foram destaque naquele processo da pandemia. De contrapartida, nós vivemos aqui no Brasil um presidente que era negacionista, e que até hoje é, e que desdenhou da vida das pessoas, do sofrimento das pessoas, e que a gente sequer sabia no início como é que seria o dia seguinte. A gente não sabia se pegasse Covid, se no dia seguinte você já estava vivo, se 7 dias depois. Eu, inclusive, acompanhei algumas pessoas que acabaram falecendo nesse período. O sofrimento, né, de você ver alguém entrar no hospital e não saber se a pessoa vai sair, de ficar recebendo informações por telefone, ou às vezes, quando você tinha a triste notícia do falecimento, você sequer poder saber se a pessoa que estava dentro do caixão era de fato a pessoa que você estava enterrando, porque o caixão era lacrado. Então foi um sofrimento, um processo de guerra, que talvez quem pode falar melhor desse processo de guerra é só os soldados que viveram no fronte, mas nós civis podemos dizer que o período da pandemia foi um período de guerra. Um período de guerra que você tinha, como eles costumam dizer, um capitão comandando para a morte. Se a gente tivesse o presidente Lula com a sua expertise, com o seu compromisso com a vida, como é a dele, porque ele já disse que quando ele veio lá de Pernambuco, pequenininho, que a primeira vitória que ele teve foi sobreviver à morte, porque saindo de lá do Pernambuco, chegando em São Paulo com 5 anos, ele venceu a morte, então ele já parou por um processo de guerra. Então de lá para cá ele vem só crescendo e procurando fazer o melhor para o nosso país. Então acho que nós aqui temos o papel de contribuir para que ele possa fazer um bom governo. Claro que nós aqui, nosso papel é de conversar com a sociedade, mas também de pressionar os nossos deputados e deputadas que estão lá no Congresso Nacional
para que eles possam fazer um bom trabalho e representar de fato a nossa população e dar condições para que o presidente Lula possa fazer o seu papel enquanto representante maior da nossa nação. E também para que ele possa deixar um Brasil melhor, reconstruir o Brasil, como nós estamos fazendo agora junto com ele, mas deixar um futuro melhor para a nossa sociedade, porque é uma sociedade que merece todo o respeito e carinho, e que é um povo acolhedor, um povo humano, mas que para que a gente possa exercer esse nosso carinho, essa nossa humanidade, a gente depende de políticas públicas, depende de quem tem o poder da caneta na mão, para que a gente possa fazer algo de melhor para o nosso povo. Hoje a gente percebe que ainda existe alguma resistência ainda das outras pessoas para o presidente Lula poder governar realmente o país e colocar o país nos trilhos. Infelizmente a gente sabe que a política é a arte da negociação, né? Então a gente sabe que o presidente Lula vai conseguir, mas a gente está meio apreensivo ainda, que tem algumas coisas que vem acontecendo na política que a gente não concorda, né? Mas infelizmente é a política. Mas o presidente Lula, ele é um negociador nato, não é? Ele é a escola que ele viveu, a escola que eu tenho orgulho de poder participar dela, que é o Sindicato Metalúrgico. É um dos locais que, assim, quem passa por ali consegue fazer as negociações, o acordo coletivo que vocês fazem, gente, faz qualquer coisa em qualquer lugar. Mais uma vez, né? Você pode passar 100 anos no banco da academia, você não vai conseguir fazer o que vocês fazem lá. E o presidente Lula, ele é a base para tudo que a gente tem hoje. E hoje, com a expertise que ele tem, está conseguindo colocar o país nos trilhos novamente. A gente estava aqui numa situação de caos social. O Brasil, que já foi protagonista em muitas coisas, em muitos temas, a gente estava como a escória do mundo. Nós estamos retomando o nosso papel na comunidade internacional, estamos conseguindo receber novamente as pessoas com políticas humanas também, reconstruindo a vida das pessoas, para que as pessoas possam ter um trabalho, possam ter dignidade, possam ter um salário, ter a casa, comprar o seu carro, fazer a economia girar, porque o pobre, inclusive, o pobre não guarda dinheiro, né? O pobre recebe seu salário hoje, já paga as contas, compra um arroz, compra um feijão, compra um tênis, compra uma calça tal, e está fazendo a economia girar. Então é isso que vai fazer com que o nosso país cresça, e é por isso que o presidente Lula sempre insistiu de ter o Bolsa Família. O Bolsa Família é o Estado fazendo com que a economia gire, e não é uma política de manter as pessoas dependentes do Estado, muito pelo contrário, é de devolver a dignidade para as pessoas, para que elas possam se reerguer e andar com as suas próprias pernas. É essa política que o presidente Lula tem, e também de oferecer condições de vida, né? Levar água para os locais que não tem, levar luz para onde não tem, porque se eu chegar no ano de 2023 e pensar que tem alguém que chega em casa e ainda precisa acender uma lamparina, acender uma vela, é inimaginável, né? Mas ainda tem. Existe muito. Ainda tem. E você vê também pessoas que moram em algumas regiões que não têm acesso à água. A água que você, em tese, cavaria um buraco e você teria água jorrando. Você saber que tem pessoas que vendem esse produto que Deus nos deu, né? E que hoje as pessoas não têm acesso à água de qualidade. Se você não tem água de qualidade, você não tem saúde também, porque isso impacta diretamente na sua vida. Mas hoje, você como uma liderança, a gente vai ver amanhã depois a Yara como uma deputada? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Essa é uma pergunta... É de 1 milhão. É uma pergunta de 1 milhão, assim. Não vou dizer que sim, mas também não vou dizer que não. Porque o nosso futuro a Deus pertence. Hoje o nosso papel é de fazer um bom trabalho naquilo que nos é proposto, nos é destacado. Nesse momento hoje de coordenar aqui o SOS Racismo, de fazer um bom trabalho, porque a Yara fazendo um bom trabalho é aqueles amigos e amigas que eu falei para vocês que está fazendo um bom trabalho. De contrapartida, é também o PT fazendo um bom trabalho, é o Barba fazendo um bom trabalho, é o Lula fazendo um bom trabalho, é a sociedade fazendo um bom trabalho. O desdobramento, se é para ser deputada, vereadora ou qualquer outra coisa, isso depende do que vai ser necessário no momento futuro. Então pode ser que não seja nada disso, pode ser que seja simplesmente coordenar o SOS Racismo e amanhã me tornar novamente uma liderança participando de outros movimentos sociais. Claro que a gente tem o compromisso, a tarefa aí, se em algum momento for esse o desejo
do partido e do conjunto das nossas lideranças, e que isso é necessário para a gente seguir fazendo a diferença na vida do nosso povo, a gente vai assumir. Mas nesse momento aqui a tarefa é coordenar o SOS Racismo. Mas você começou a falar da questão que você veio, trabalhava numa empresa de telemarketing de cobrança, e você vê a sua trajetória como liderança. Aí o que a gente já pensa? A gente já pensa no futuro. Então, aquele negócio, do futuro Deus pertence. Mas não custa nada perguntar, né? Não, claro, a pergunta sempre é válida. Aliás, tem bastante gente que fala tal, mas eu tenho assim, muito pé no chão, muita tranquilidade para dizer. Nesse momento, a tarefa é coordenar o SOS Racismo. Se amanhã for uma outra tarefa, eu não sei qual é, pode ser vereadora, deputada, quem sabe presidenta, ou coordenar algum outro serviço, ou gerenciar um outro serviço, ou desempenhar uma outra tarefa, vai depender muito daquilo que as nossas lideranças e a sociedade precisam. Acho que não dá pra gente também não dá pra gente viver somente de sonhos, mas também os sonhos eles precisam ser coletivos, né? Então, se for isso que a coletividade achar que é necessário para que a gente possa desenvolver, a gente vai desenvolver. Se a coletividade achar que é outra coisa que tem que ser feita, tenho disciplina suficiente para poder desenvolver conforme está sendo designado. Porque hoje tem poucas mulheres parlamentares, não tem? Tem poucas. Tem bem poucas. Tem poucas. São Bernardo, por exemplo, nós temos duas, né, que é a Ananice e a Ana do Carmo. A nossa bancada hoje é de 3 vereadores, 2 vereadoras e 1 vereador. Nós já tivemos uma bancada com 7, mas mesmo assim é muito pouco. Se bem que naquele momento de 7 a bancada era menor, hoje nós temos 28 cadeiras com 2 mulheres. 2 mulheres não representam o universo da população feminina de São Bernardo do Campo. Mas para a gente ter mais mulheres, a gente precisa ter mais mulheres, a gente precisa que o partido dê condições para essas mulheres saírem, porque não é só se colocar, precisa dar condições para isso. Você precisa também que a sociedade entenda que ter mais mulheres não é só ter mais mulheres, mas é representar de fato o que é a nossa sociedade que é plural hoje. Porque eu posso ter lá 28 homens lá na Câmara, posso ter 94 homens aqui na Assembleia, posso ter. Eu vou ter alguns homens que vai ter a sensibilidade de fazer algumas discussões relativas a temas das mulheres. Mas se eu tenho as mulheres presentes para poder fazer essa discussão, ela vai fazer com muito mais propriedade. Assim como se eu tenho os negros e negras presentes no parlamento, ele vai fazer com muito mais propriedade. Porque, como eu disse, só quem passa pela dor do racismo sabe o que isso significa. Assim como algumas pautas, e o ano retrasado e o ano passado foi discutido, por exemplo, a questão do acesso ao absorvente, que era a questão da pobreza menstrual, que veio com muita força no período da pandemia, os homens eles até vão fazer essa discussão, mas os homens não menstruam. Então, se eu tenho as mulheres, elas vão falar com muito mais propriedade. Se eu tenho lá os negros e negras, eles vão falar com muito mais propriedade de temas ligados à questão racial, a questão do racismo, a questão da saúde da população negra. Se eu tenho lá a população LGBT, eu posso falar de alguns temas da população LGBT, mas não é o meu local de fala. Se eu tenho lá um companheiro que é LGBT, e a sigla é grande, LGBTQIPA+, eles vão falar com muito mais propriedade do que é necessário, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista das políticas públicas. Então a gente precisa entender que cada um tem o seu espaço. Na sociedade precisa ter o seu espaço no poder político, no poder público, no legislativo, para poder fazer essas definições. Não que as outras pessoas não possam fazer, elas podem. Mas é muito melhor eu ter uma mulher falando dos problemas das mulheres, é muito melhor eu ter um negro e uma negra falando dos problemas pertinentes à população negra, é muito melhor eu ter uma pessoa LGBTQIA+, falando dos problemas da população. Assim como é muito melhor eu ter um jovem em condições de ser eleito para falar dos temas da juventude, do que eu ter, por exemplo, uma pessoa de 60, 70 anos falando de temas da juventude. Fica difícil. Até porque a juventude de quem tem 50, 60, 70 anos é diferente da juventude que tem hoje 20, 30 anos. Esse não joga mais videogame. Além de não jogar videogame, ainda manda correspondência. É o pombinho branco, é através do sinal de fumaça. Hoje a juventude ela tem formas diferentes, inclusive de usar a internet, a rede social, o WhatsApp, né? Que a gente costuma escrever a palavra inteira.
O jovem hoje, com 3 letras, mandou uma frase inteira. Então são coisas diferentes. Né? E a sociedade continua machista ainda? Continua. A sociedade continua machista, continua preconceituosa, até porque a gente não desconstrói o machismo, o racismo da noite por dia. Vou até usar aqui uma expressão que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente tem que falar disso todos os dias, constantemente, em todos os espaços, em todos os ambientes, para que a gente possa desconstruir o machismo. Mas o machismo, ele não é só o machismo dos homens, não. A gente tem algumas mulheres, não que elas sejam machistas, mas algumas questões que é por conta da formação. Assim como, e vou falar uma outra coisa aqui, às vezes você tem homens que o pessoal fala, mas esse homem é mais afeminado. Não que ele é afeminado, mas às vezes é a formação, assim como as mulheres. Às vezes ela tem uma formação mais recrudescida. Por exemplo, se você pegar mulheres que estão dentro do sistema de segurança, são mulheres mais duras, por conta da formação que elas passam lá. Se a gente parar para pensar, o ambiente do trabalhador metalúrgico, ele é um ambiente duro, ele é um ambiente recrudescido. Então a gente precisa também fazer com que esse ambiente ele seja um ambiente menos recrudescido. Se a gente parar para fazer uma contagem aqui, o ambiente metalúrgico ele é um ambiente masculino. Mas sei que vocês estão trabalhando muito para que esse ambiente ele represente a sociedade, para que tenham mais mulheres, para que tenham mais juventude, para que a população LGBT também esteja presente, para a gente ir aos poucos transformando. Mas isso só acontece se tiver esse entendimento de todas as pessoas que estão ali para que a gente possa fazer isso. Então, a sociedade ela é machista, sim, mas a gente precisa sempre ter no nosso horizonte de que nós temos uma tarefa, que é de mudar, que é de desconstruir o machismo, o racismo, a LGBTfobia, a misoginia, tudo aquilo que causa sofrimento, causa dor para a sociedade, é nosso papel de fazer essa desconstrução e trazer uma sociedade mais humana. É bastante trabalho, é muita coisa para desconstruir, mas se a gente tiver a segurança e persistir, nós vamos conseguir. Hoje, quem é a Yara? Quem é a Yara? Hoje a Yara é uma pessoa mais forte, mais firme, uma pessoa mais segura, uma pessoa que não vou aceitar muita coisa, vou bater na mesa, vou brigar com muita gente, porque se tudo isso que eu aprendi, se tudo isso que eu tenho enquanto experiência, eu não levar, não praticar, de nada serviu. E às vezes quando eu falo de brigar com muita gente, é brigar inclusive dentro de casa que eu digo é no nosso ambiente político, porque não significa também que a gente fazendo a discussão, que a gente está entre companheiros e companheiras, que não acontece. Então às vezes é necessário também a gente sentar, bater na mão e falar, olha, é assim que tem que ser para a gente conseguir avançar, mesmo no nosso ambiente. E isso eu entendo que é também um exercício, porque quando a gente faz essa discussão entre os nossos, isso significa de que alguma coisa está mudando. De que não é um homem falando que a mulher vai aceitar. Então a gente precisa criar esse ambiente de equilíbrio. E quando a gente fala de bater na mesa, não é bater na mesa pejorativamente, de violência, mas é bater na mesa para você garantir o seu posicionamento, até porque a gente tem militância. Da mesma forma como os homens também fazem, né? E aí aqui, a linha ela é muito tênue, você tem que manter o respeito. Então sentar um de um lado, outro do outro, bate na mesa, chega num senso comum, para que a gente possa. Então, eu cedo aqui, você cede ali, a gente chegou no senso comum, vamos caminhar. Aquilo que a gente não tem acordo, a gente sai todo mundo da sala, respira, volta de novo. É igual lá no conclave dos bispos, né? Enquanto não sai a fumacinha branca, a gente não esgota a conversa. Mas a Yara hoje é essa pessoa. Uma pessoa mais firme, mais forte, uma pessoa que sabe onde quer chegar, sabe como quer tocar. Claro que a gente não sabe de tudo. Estou sempre em construção, em formação, aprendendo coisas novas, mas com uma única certeza de que hoje eu tenho que fazer diferença para a vida da população preta aqui do estado de São Paulo e deixar a marca aqui de que a gente conseguiu caminhar positivamente. Família, tenho um filho de 26 anos, um neto agora que nasceu, agora no último dia 12 de maio. Tá aí forte. O perfil da avó mudou.
Mudou porque assim, não é aquela avó de antigamente, então... As vovós de hoje em dia tá surpreendendo, hein? Mas tô aqui, meu filho também é metalúrgico, trabalha lá na Scania, tá feliz da vida, né? Graças a Deus. Feliz com o trabalho, porque era o que ele queria. Aliás, eu nem sei se ele não conseguisse trabalhar na Scania, que era o que ele queria. Eu queria que ele fosse pra Vox, né? Mas ele quis ir pra Scania. Mas é metalúrgico, parceiro. Tá lá e tá trabalhando bem, tá feliz com o neto, com a criança também, tô feliz. E agora é cuidar, criar, e é para ele e para tantas outras crianças que a gente precisa fazer com que a nossa militância traga resultados, para que a gente possa deixar um futuro melhor para as nossas crianças, né? Porque se hoje nós temos esse ambiente, teve muita gente que tombou para que a gente estivesse hoje. A gente passou pelo período da ditadura, né, em que muita gente morreu para que a gente tivesse as garantias que nós temos hoje, para que a gente pudesse ter, inclusive, essa oportunidade de estar aqui nesse ambiente, podendo discutir, podendo gravar, sem ter a polícia parada na porta ou sem ser questionado do que nós estamos fazendo. Então a gente tem a nossa obrigação de fazer com que o futuro seja menos duro para os nossos netos, para os nossos filhos, para os nossos filhos dos nossos amigos, para a nossa sociedade, e que as pessoas tenham o direito de viver com uma tranquilidade que deve ser um país humano igual. E para entrar em contato com o SOS Racismo, como que faz? Para entrar em contato aqui pelo e-mail sosracismo@al.sp.gov.br, pelo telefone 0800 7725 377, ou presencialmente aqui na Assembleia Legislativa. Vocês podem vir até aqui. Nós estamos na sala M51, andar monumental. E vocês podem também nos procurar pelo Facebook. Aí é o Facebook, o meu particular, que é Yara.bento, mas também aqui pelo site da Assembleia Legislativa. Vocês podem acessar os serviços aqui da Assembleia Legislativa. Yara, foi um prazer estar falando com você aqui no nosso canal da Ala 13. Fala Cascão, mais uma vez aqui, ó, a nossa companheira Yara. Foi uma conversa descontraída, maravilhosa, e você está de parabéns, mais com a sua equipe aí, pelo trabalho excelente que vocês estão fazendo. Opa, vou agradecer, aproveitar aqui a presença da Rita. O Eliseu deu uma saidinha, mas agradecer a Rita, agradecer o Eliseu. A Sara, que é a nossa estagiária, ela não está nesse momento, mas deixar um agradecimento para ela também. Deixar um agradecimento aqui para o conjunto dos parlamentares aqui da casa, todos os 94 deputados e deputadas, porque sem eles a gente também não consegue fazer o nosso trabalho. Dizer que estou aqui iniciando o trabalho de conversar com todos os parlamentares, porque a ideia é que a gente consiga ter essa interlocução com o ambiente legislativo, porque em alguma medida que nós conseguimos elaborar uma proposta de projeto, encaminhar para a aprovação desses parlamentares. Então existe uma aprovação que é no parlamento, e depois existe uma outra fase que é de fazer todo um lobby, uma movimentação para aprovação do governador. Então a gente precisa ter uma boa relação com a casa. Mais uma vez agradecer a Rita, o Eliseu, a Sara, os parlamentares, agradecer todos os trabalhadores, servidores efetivos e comissionados aqui, porque é com esse conjunto que a gente trabalha, é para esse conjunto que o SOS Racismo está à disposição. E agradecer vocês por terem vindo até aqui, mandar um abraço especial para todos os trabalhadores da Vox, trabalhadores e trabalhadoras. Leve um abraço para a Rose também e para todas as meninas lá da Volkswagen, a direção dos sindicatos metalúrgicos, porque sem vocês, com certeza nós não estaríamos aqui, porque foi com vocês, Sindicato Metalúrgico, foi com essa categoria, foi com a CUT, que hoje nós temos novamente o nosso presidente Lula eleito aí pelo 3º mandato, fazendo o bem pelo povo do Brasil. Agora a gente está esperando a visita dele, né? Ele prometeu que ia voltar lá, agora a gente está esperando. Presidente, a gente quer falar com o senhor, hein? Ó, ele começou a campanha lá na Volkswagen, ele estava lá. Ele falou que ia voltar, com certeza ele vai voltar. Já esteve aqui de novo no ABC, né? Estava lá na UFBC, foi fazer uma visita numa empresa lá, na Eletra. Então, aos pouquinhos ele vai chegando. Ele também precisa ter um pouquinho de paciência. Tem muito trabalho, muita coisa para reorganizar na casa. Mas eu sei que quando ele vier, vocês estarão lá de braços abertos para recebê-lo. E eu quero estar lá junto também. Sempre. Obrigado, Yara. Obrigado, Cascão. Até mais.